Olá, este é o Agrotech 2024 e esse é o nosso podcast gravado diretamente da UDT aqui de Londrina. E hoje a gente tem o privilégio de receber dois pesquisadores do IDR Paraná, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, IAPAR e Emater. Eu recebo aqui o Pablo Ricardo Nietzsche, doutor em agrometeorologia, pesquisador e coordenador estadual em agrometeorologia do IDR Paraná. Recebo também o Rui Pereira Leite Júnior, pesquisador do IDR, da área de proteção de plantas. E a gente vai tratar hoje de dois assuntos muito importantes. Vamos falar sobre os aplicativos do clima que o IDR está lançando e vamos falar também de um programa que está assustando muito o produtor que trabalha com citros, o Greening. Fique com a gente que o nosso podcast está começando. Pablo, obrigado por estar aqui com a gente. Muito bom receber você. Boa tarde a todos. Rui, muito obrigado por sua presença aqui. Tenho certeza que vai ser muito bom esse nosso bate-papo. Boa tarde. É um prazer estar aqui também presente. Para a gente começar, eu queria que vocês falassem um pouco do trabalho do IDR Paraná, né? Eu sei que tem muita gente que conhece, mas tem algumas pessoas que também não conhecem. Então eu queria que vocês explicassem um pouquinho em quais áreas, eu sei que é bastante coisa, mas em quais áreas que o IDR Paraná atua hoje. Perfeito. O IDR é um instituto fusão entre o IAPAR, que era responsável por fazer pesquisa científica no Paraná, principalmente junto com a Emater, que fazia extensão. Então, desde 2019, nós temos a fusão dessas duas instituições, outras duas ainda, mas essas principais, e nessa linha de pesquisa, então, o antigo IAPAR, agora IDR, desenvolve trabalhos nas diversas áreas há mais de 50 anos. Diversas áreas, diversas pesquisas, diversas tecnologias ligadas, que a gente pode garantir que está revolucionário a agricultura do Paraná. Tanto na parte de solos, a parte de agrometeorologia, parte de proteção de plantas, na área de animais, ou seja, são diversas tecnologias lançadas para o Estado. O Rui está no IDR há quanto tempo, Rui? Você é da velha guarda que vem do IAPAR, da Emater, fala um pouquinho pra gente. Esse ano está completando 45 anos de IAPAR e agora IDR. Uhum. Então eu iniciei meus trabalhos no antigo IAPAR em 1979, né? E desde aquela época eu venho trabalhando principalmente na proteção de plantas, né, com algumas culturas, como a parte de citros, né, que vai ser assunto aqui desse podcast, mas também com outras culturas, como café, feijão. Mais recentemente também nós passamos a trabalhar com milho também. Problemas e doenças nessas culturas. A gente pode falar que agora o IDR, né, e até na época do IAPAR e da Emater, o Paraná ele tem uma tradição em pesquisa de solo, o Paraná tem uma tradição em pesquisa no agro? Sim, com certeza, né? O IAPAR ele é reconhecido tanto aqui no Brasil como no exterior, né, como uma instituição que tem desenvolveu e tem desenvolvido importantes pesquisas na área agrícola, né, envolvendo os diferentes aspectos e de diferentes culturas também. Maravilha. Estava conversando um pouquinho antes da gente começar a gravação, né, Pablo, sobre a importância do clima. Eu estava falando para você que as pessoas parecem acordar agora para o clima e você falou que o clima sempre foi importante. Certo, exato. Nós conversávamos agora, né, da discussão sobre o clima deste ano, bastante atenção, porque não foi um clima muito adequado para o desenvolvimento das principais commodities plantadas no estado. Mas a minha argumentação que ele sempre foi importante, porque o clima é o meio ambiente onde se desenvolvem essas culturas, onde nós temos no estado do Paraná diversos ambientes propícios para o desenvolvimento de inúmeras culturas e cultivares. Mas um ano como hoje, que o clima não se desenvolve bem nesta safra, então a importância bastante grande do produtor principalmente, se abastecer de informações para que a gente consiga, com técnicas, com tecnologia, minimizar os efeitos adversos do clima quando ele ocorre. E falando sobre tecnologia, que é um dos temas do nosso bate-papo aqui, o IDR está lançando alguns aplicativos para o clima. Eu queria que você contasse para a gente quais são esses aplicativos, falasse um pouco do processo de desenvolvimento e da importância desses aplicativos para o produtor rural. Muito bom.
O IDR, nos últimos anos, conseguiu montar uma equipe para desenvolvimento de algumas ferramentas que são subsidiadas por uma rede de estação meteorológica que foi implantada há mais de 45 anos, onde sistematicamente se coletou dados meteorológicos e hoje a gente, com essa base de dados, a gente consegue, então, desenvolver e subsidiar diversos aspectos ou informar diversos aspectos na área climática com bastante confiabilidade. Um dos aplicativos lançados foi o que nós chamamos de Atlas Climático, Climatlas 19. Esse é um compilado de todas as médias dos diversos elementos meteorológicos. O que serve isso? Para planejamento agrícola, basicamente. Quais são os locais de cada estado que são mais adequados para a implantação e para a condução de algumas culturas? Bom, desde lá, então, nós também começamos a desenvolver alguns outros aplicativos mais focados para diversos temas da área climática. O de mais destaque a gente chama o IDR Clima. O que é o IDR Clima? É um compilado de diversas estações meteorológicas, tanto do IDR quanto do CIMEPAR, ou de projetos onde a gente tem convênio, Itaipu, Secretaria do Estado, onde a gente apresenta diariamente os dados, os valores dos dados climáticos coletados. É uma rede de mais de 80 pontos ao longo do estado. E, ao mesmo tempo, um monitoramento climático da situação, ou seja, dessas 80 estações são gerados mapas interpolados para que a gente tenha um panorama, né, das condições climáticas do estado todo. Como eu disse, esse é um serviço que é gerado de forma diária. Na mesma sequência, em função dessa base de dados histórica de mais de 45 anos, nós lançamos um aplicativo que se chama Estiagem Paraná. Um compilado de mais de 250 municípios do estado onde nós tínhamos informações de chuva. Foi então levantado quais seriam os períodos numa escala descendial, ou seja, de 10 em 10 dias, quais períodos, então, nós tínhamos o maior risco de ocorrência de estiagem. Estiagem Paraná, o aplicativo. Onde também a gente percebe que é uma ferramenta de grande valia para o produtor, porque ele pode, em função de qual é o período, qual é a época do ano, tem maior risco de ocorrência de uma estiagem, ele pode fazer um planejamento correto da sua semeadura para fugir desse período de maior risco. Na mesma linha, nós lançamos agora, nas últimas semanas, um aplicativo que é Geada Paraná. É bastante similar ao Estiagem Paraná, só com um quantificativo, então, do risco de ocorrência da geada. Isso seria mais ligados a culturas específicas, mais sensíveis a esse fenômeno, e também bastante adequada, principalmente para produtores que cultivam milho de segunda safra, ou seja, esse é um grande impeditivo, né, para atraso na semeadura do milho de segunda safra, para que a pessoa não tenha sucesso na sua produção. Ô Pablo, eu quero te perguntar qual tem sido o retorno dos produtores que já baixaram o aplicativo e estão fazendo uso dele? Muito boa pergunta, Granado. Por ser um aplicativo de nicho, ou seja, aplicativo de clima, voltado para a agricultura, apenas para o estado do Paraná, a gente entende que tem um número bastante grande de usuários ativos. O IDR Clima ele tem mais de 2.000 usuários ativos. O número de downloads muito supera mais de 10.000 downloads. E dentro desses downloads é bastante inusitado. A gente tem alguns países bem fora, inclusive da América do Sul, downloads da Nova Zelândia, downloads, bastante gente do Paraná, do Paraguai, bastante gente do Canadá, que acabam utilizando esse aplicativo também para ficar ciente das condições climáticas do nosso estado. Isso prova o quão relevante é a agricultura do Paraná a nível mundial. E deixa eu te fazer uma pergunta bem básica agora, que eu sempre tive curiosidade, acho que tem mais gente que tem curiosidade também. Como é que a gente faz a previsão do tempo? O que é uma estação meteorológica? Como é que funciona isso? Você falou que foi, né,
os aplicativos eles foram desenvolvidos a partir de um compilado de informações. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco mais. Ótimo. A ciência de previsão de tempo é uma ciência muito mais complexa que até o nosso estudo. Dentro do Estado, o instituto responsável para fazer previsão do tempo seria o CIMEPAR, que está em Curitiba. Uhum. A gente utiliza de dados meteorológicos, dados climáticos, para subsidiar principalmente a pesquisa do instituto, né? E daí tirar tecnologias ou conclusões acerca dos impactos do clima na agricultura. Certo. Mas para não te deixar sem resposta nenhuma, a previsão do tempo é uma junção de dados de satélite, dados de radar, dados de estações meteorológicas, e vários modelos, então, são desenvolvidos a partir dessa coleta de dados. Certo. Então, é uma ciência, como eu disse, bastante complexa, mas que vem em evolução, né? Não tanto só no Brasil, mas a nível mundial. A previsão, ela tem um nível, ele se fala, é um nível, né? É previsão. Quanto maior o tempo de distância do dia atual, mais imprecisa essa previsão, mas os grandes fenômenos meteorológicos, pelo menos, eles são mais modulados, com nível de acerto um pouco mais grande. Por exemplo, os fenômenos El Niño, Laninha, né? Esses a gente consegue um nível de precisão, os modelos conseguem um nível de previsão bastante grande de acerto. Maravilha. Eu estava vendo aqui, você é doutor em agrometeorologia. A agrometeorologia trabalha do jeito que você falou, reunindo esses dados e aplicando ele também ao campo para trazer informações para o produtor utilizar, é isso? Exatamente. É menos previsão de tempo, mas é mais climatologia, mais dados meteorológicos, né, em benefício das diversas culturas. Proteção de plantas, que está o Rui aqui ao meu lado, né? Quais são os impactos das condições ambientais, temperatura, umidade, para o desenvolvimento de pragas, doenças, né? É mais ou menos nessa linha. Vou te fazer uma pergunta polêmica, que eu sei que tem muita gente aqui que não gosta desse tema, mas eu preciso falar. Né? Tem muita gente que não acredita e tem muita gente que acredita. O mundo está passando por um aquecimento global? Sem dúvida nenhuma. Os valores, os dados meteorológicos, a gente, tirando descrença, né, eu acho isso, eu acho aquilo, a ciência, como nós pesquisadores, nós temos que nos embasar em informações e dados. Né? As alterações climáticas, elas são reais. A fonte dessas alterações, elas são, por óbvio, atividades antrópicas do próprio homem. Se são dados reais, se isso está acontecendo, o que nos cabe agora é tomar medidas, independente de polêmica ou não, independente dessa polêmica, quais medidas a gente pode, então, tomar para que você enfrente isso? Né, principalmente na agricultura. Que medidas que a gente pode fazer de adaptação a essas mudanças climáticas ou de mitigação aos efeitos que elas ocorrem? Então, eu acho que isso é mais importante. A gente tem que desenvolver tecnologias para adaptar ou mitigar os efeitos, mas que as mudanças são reais, são. E falando em tecnologia, eu quero falar com o Rui agora. O Rui, ele é pesquisador do IDR Paraná, da área de proteção de plantas, e tem acompanhado, né, Rui, nos últimos anos, a evolução da tecnologia. Conta um pouco para a gente como a tecnologia está fazendo a diferença na sua área. Bom, houve uma evolução bastante grande, né, em vários aspectos da proteção de plantas. Né? Nós podemos citar os produtos que são utilizados na proteção de plantas, né? Que houve uma diversificação bastante grande, com novos compostos químicos para utilização nesse controle tanto de pragas como de doenças, né? Os equipamentos também que são utilizados, né, para essa finalidade, também houve uma evolução muito grande, né? Os estudos que foram desenvolvidos ao longo do tempo, né, permitiram estabelecer os critérios mais definidos para se adotar uma medida ou outra na proteção de plantas, né? Principalmente, como o Pablo estava dizendo, a questão da climática tem uma influência muito grande na ocorrência, principalmente de doenças, e esses estudos permitiram
definir com mais clareza os momentos certos de se fazer as aplicações dos produtos para a proteção das plantas, né? Então, houve uma evolução muito grande, né? E mais recentemente também com novas tecnologias, né? Com drones, por exemplo, que estão sendo ajustados para a utilização no controle de doenças, na detecção de pragas. Isso é uma mudança muito grande. Eu tenho visto, de uns tempos para cá, tem existido uma ênfase maior mais no controle biológico e menos químico. Isso está acontecendo mesmo ou não? Sim, isso também, né? No passado, praticamente não se utilizava muitos agentes biológicos, controle tanto de pragas como de doenças, né? E nos últimos anos tem se passado a utilizar bastante, né? Nós mesmo no IDR temos vários projetos de pesquisa onde nós estamos estudando diferentes agentes, né, para o controle, tanto de pragas e principalmente de doenças também, né? Uhum. Então, esse é um aspecto bastante importante aí, e uma mudança muito grande que tem ocorrido, a utilização de agentes biológicos no controle de doenças. Hoje no Paraná, quais são as principais pragas que a gente pode falar que tem assustado os produtores? Nas principais culturas, soja, milho e citros. Bom, nós temos, por exemplo, no caso de milho, né, que é uma cultura que a gente está envolvido também no estudo, há uma preocupação muito grande com algumas doenças do milho, né, e que envolve tanto vírus como também fitoplasmas, né? E esses agentes eles são transmitidos por insetos, a cigarrinha do milho, por exemplo. Essa é danada, né? O povo está falando desse bicho faz alguns anos já, né? E tem sido, nos últimos anos, tem aumentado bastante esse problema, né? Uhum. No caso da soja, nós temos a questão da ferrugem da soja também, que é um problema que passou a preocupar bastante, exigir um controle bastante eficiente. Existe até um período de quarentena para ferrugem, né? Sim, tem um período de um vazio fitossanitário, um vazio fitossanitário, uhum, né, para que se quebre o ciclo da doença, né? Voltando no caso do milho, o problema que aumentou também e que a gente julga que tenha sido uma das causas é a continuidade da cultura, né? Que nós temos regiões no estado onde nós temos 3 safras de milhos por ano, né? Então isso dá uma continuidade, uhum, e isso é um responsável por manter esses problemas, tanto de pragas como doença no campo. Então esses vazios fitossanitários é muito importante para quebrar o ciclo tanto de pragas como de doenças também, né? Entendi. E vindo para o caso dos citros, né, nós já tivemos problemas bastante sérios no passado, como, por exemplo, o cancro cítrico, né? Nós conseguimos, com os trabalhos desenvolvidos aqui no IDR, no antigo IAPAR, encontrar formas de manejo dessa doença, né? E, mais recentemente, nós passamos a ter um problema com o greening, né? A citricultura, que não era importante no Paraná, ela, a partir do início da década de 90, ela passou a ser implantada, né? E hoje essa citricultura está enfrentando o problema do greening, que está extremamente preocupante, não só aqui para o Paraná, como para outros estados do Brasil também. Muito bom. Queria que você falasse para a gente, que deve ter alguém que vai estar assistindo, que não sabe o que é o greening, que você explicasse o que é essa doença. Bom, o greening, ou também chamado de HLB, é uma doença que afeta os citros. É o principal problema da citricultura em vários países do mundo, né? É um problema que não existia aqui no Brasil, mas, infelizmente, ele foi introduzido no início dos anos de 2000, né? A primeira constatação, se eu não me engano, foi em 2007, no estado de São Paulo, desculpa, em 2004, e 2007 foi constatado aqui no Paraná, e desde então ela vem aumentando. Ela é uma doença causada por uma bactéria, né?
que infecta a planta e causa um depauperamento dessa planta, afetando tanto o crescimento da planta como a produção, né? E essa bactéria ela é transmitida por um inseto, né, que é chamado psilídeo, né? E esse psilídeo ele já estava presente aqui no Brasil desde os anos 30, 1930. Só que não era um problema importante, porque ele sozinho, o inseto, não causa um dano à planta cítrica. Mas quando está presente a bactéria, aí ele transmite essa bactéria e a bactéria vem causar um problema bastante sério para a citricultura. Entendi. E o estado do Paraná tem tomado algumas medidas mais diretas para combater o greening. Eu queria que você falasse para a gente dessas medidas. Sim, nós não temos assim uma medida paliativa para se manejar o greening, né? Dada a sua severidade na planta cítrica, né? Então, infelizmente, a medida que é recomendada é a eliminação da planta doente. Nós não temos um produto para curar uma planta doente, então ela tem que ser eliminada. Né? O que se adota são medidas para evitar que essas plantas sejam contaminadas, porque depois de contaminada, infelizmente, tem que ser eliminada. Então, são adotadas diversas medidas, como pulverizações com inseticidas para controlar o inseto vetor, né? A implantação de pomares com mudas sadias produzida em ambiente protegido em telados, né? O monitoramento dos pomares para detecção logo no início das plantas infectadas e a sua rápida eliminação, né? Porque uma planta infectada ela vai servir de fonte para contaminar outras plantas, né? E também são adotadas medidas, como nós estávamos falando anteriormente, de controle biológico. E no caso do psilídeo, existem algumas medidas de controle biológico. E nós, no IDR, estamos envolvidos na produção de um inseto que controla o psilídeo. Essa é a Tamarixia, né? Tamarixia radiata. É um inseto que parasita as ninfas do psilídeo e ela leva à morte dessa ninfa, né? E então ela está sendo produzida pelo IDR e distribuída para os produtores, né? Quanto tempo vocês demoraram para encontrar e desenvolver a Tamarixia? Fala para mim. Bom, a Tamarixia ela já era anteriormente conhecida, né? Já existia relatos de outros países da utilização da Tamarixia para o controle. Que bicho que é a Tamarixia? Desculpa a minha curiosidade. É um insetinho? É uma mosquinha. Uma mosca bem pequenininha, né? Ela não causa nenhum problema para os citros, nem para as pessoas, para os animais. Ela simplesmente causa o problema para o psilídeo. Né? Ela também foi introduzida aqui no Brasil, ela não é nativa aqui no Brasil, ela foi introduzida, e ela se adaptou bem, né? Só que para controlar o psilídeo, nós temos que produzir ela em grande quantidade. Então, o IDR estabeleceu um laboratório de produção, nós chamamos de produção massal dessa mosquinha, né? Que é a Tamarixia. Isso em parceria com o setor privado, envolvendo as cooperativas, como a Cocamar e também a Integrada, né? E essa mosquinha, ela é produzida em grande quantidade no IDR e depois é repassada para os técnicos e liberada nas proximidades de pomares de citros, né? Hoje, nós estamos aí com uma produção dessa mosquinha em torno de 150 mil insetos por mês. Nossa, é bastante. Né? Então, isso é produzido e distribuído e liberado próximo dos pomares de citros.
Vou aproveitar um gancho seu aqui. Como é importante o investimento público em pesquisa. Sim. Dificilmente uma pesquisa dessa é conduzida pela iniciativa privada, porque o retorno é muito baixo, ou seja, investimento público em pesquisa, principalmente na área agrícola, ele é fundamental. É importante que a gente fale que investimento em pesquisa não é gasto, Sim. e sim é investimento realmente. Concordo 100%. E nesses anos todos aí já foram produzidos mais de 8 milhões desses insetos, né? Somando de todos os anos, né? Bastante. E eles estão sendo distribuídos aí para os produtores, né? Infelizmente, ela não se multiplica ao nível suficiente no ambiente, né? Então, por isso que há necessidade de se fazer uma liberação constante, né, desse inseto. Qual que é a situação do greening hoje no Paraná? Como é que está o avanço da doença? Tem algumas áreas que estão com menos, outras que estão com mais. O que vocês têm detectado no IDE? É muito preocupante a situação, né? Nós tivemos do ano passado, de 2022 para 2023, um aumento bastante significativo, né, aqui no estado do Paraná. Ele está presente, né, essa doença está presente principalmente na região aqui norte, noroeste, oeste e sudoeste do estado do Paraná, né? Felizmente ela não está presente na região que é grande produtora de poncã, que é a região do Vale do Ribeira, no município lá de Cerro Azul, que hoje é a principal região produtora de poncã do Brasil. Felizmente ela não está presente, mas é preocupante, né, porque ela está muito próxima de lá, né? Mas aqui nas regiões norte e noroeste a incidência é bastante alta, né? Entendi. Em São Paulo, por exemplo, que é o maior produtor de citros do Brasil, houve um aumento muito grande, né? Nos anos anteriores estava se mantendo um nível em torno de 20% de plantas doentes. No ano passado, 2023, aumentou para 38%. Nossa, bastante. Praticamente dobrou. Sim. A quantidade. E os relatos que nós temos mais recentes é de que houve um aumento ainda maior mais recentemente, né? Então, a situação é muito preocupante. E para tentar conter essa doença aqui no Paraná, inclusive no final do ano passado, o governador baixou um decreto para medidas mais rígidas na prevenção e no controle dessa doença, né? Então, inclusive, autorizando a eliminação de plantas de citros em áreas, por exemplo, de proteção ambiental, né? Porque são plantas, às vezes, que estão ali no meio da mata e que servem como uma fonte desse psilídeo, que é o inseto transmissor da bactéria do Green. Então, esse decreto aqui, ele está autorizando que se faça isso, como também a eliminação de plantas em pomares abandonados, em fundo de quintal, áreas que não recebem o devido controle do inseto vetor. Entendi. Conta uma coisa pra gente. Quais são os sintomas mais visíveis do greening? Quando o produtor dá uma olhada lá, o que ele vê primeiro que ele deve procurar ajuda? Bom, o primeiro sintoma que a gente observa numa planta, vamos dizer assim, sadia, é o amarelecimento de folhas em algum ramo, né? E observando com um pouco mais de detalhe, vai se observar que essas folhas, elas apresentam o que nós chamamos de mosqueado. Não é um amarelecimento como, por exemplo, de deficiência nutricional. Ele fica meio manchado, né, e que dá esse aspecto mosqueado, né? Também ocorre a deformação de frutos, né? O fruto, normalmente, a laranja, por exemplo, ela começa a amadurecer, mudar de cor, do verde para o amarelo, por exemplo, da base para o pedúnculo. No caso de uma planta com o greening, os frutos eles começam a amadurecer a partir do pedúnculo. Então, há uma inversão
da amadurecimento. da mudança de cor. E há uma deformação também dos frutos, né? Então, essas são as características principais assim dessa doença, né? Entendi. A Integrada está desenvolvendo um trabalho de conscientização sobre o greening com os cooperados, junto com o IDR, desde o ano passado, né? Eu queria que você falasse qual que é a importância desse tipo de ação, né? De ter cooperativas trabalhando com os cooperados para estar conscientizando sobre esse problema. Isso acho que é muito importante, né? Então, a partir do ano passado, a Integrada passou a fazer parte também desse projeto de produção massal de Tamaríxia e estreitou mais os laços com o IDR, né? E nesse processo, nós temos tanto a parte de conscientização dos produtores, explicando a necessidade de um controle bastante rígido do greening, né? Como também essa utilização dessa Tamaríxia no controle do psilídeo, né? Então, todo esse trabalho veio estreitar mais os laços aí do IDR com a Integrada e uma participação mais ativa, principalmente para se tentar conter o avanço do greening. Pelas medidas de contenção que vocês têm feito por esses trabalhos que estão no início ainda, como é que você está avaliando o combate ao greening hoje? Está sob controle? Vocês estão no ataque ainda? Como é que está isso? Então, nós temos aqui no Paraná, já foi, eu não me lembro a data, mas acho que há uns 2 anos atrás, foi criado um grupo técnico de citricultura e que vem discutindo a situação do greening e também fazendo as recomendações de controle, né? O que nós observamos, como já havia mencionado, houve um aumento bastante grande. Estava-se sob controle. Eu acho que houve um relaxamento, né? O pessoal se acomodou um pouco e, a partir de meados do ano passado, acordaram de novo. E, opa, o negócio aí não está... Está pegando. Está pegando. Então, a partir de meados do ano passado, passou-se a adotar uma estratégia um pouco mais agressiva para tentar segurar o problema, né? Dada a importância da citricultura, né? Sim. Nós temos aí quase 30 mil hectares de citros no Paraná, uma grande quantidade de produtores, né? Uma indústria produtora não só de frutas como de sucos, né? E é um setor aí que movimenta milhões aí e que envolve diferentes segmentos da sociedade, né? Então, por isso, a preocupação nossa de segurar o avanço do greening e tentar fazer com que a citricultura volte a crescer no estado. Se Deus quiser, vai voltar, né? Com certeza. Pablo, você falou uma coisa muito interessante que me chamou a atenção, e eu sou, na verdade, tem um pessoal da minha casa que me considera até chato, a importância da pesquisa, da informação e dos dados, né? Ciência é ciência e não se discute. E nos últimos anos eu tenho visto o IDR Paraná mais próximo, mais presente, em eventos mais abertos ao produtor rural. Qual que é a importância dessa estratégia de estar mais perto do produtor rural em eventos grandes assim? Eu acho que é, primeiro, uma satisfação de nós como pesquisadores ou cientistas, onde você tem a oportunidade de divulgar seu trabalho, de demonstrar o potencial de pesquisa, de ciência para a sociedade, e que de uma forma também que se preste conta, né, do que o serviço público de pesquisa agrega para a sociedade, para a economia principalmente. Então, essa integração com grandes eventos, essa participação em grandes eventos, ela só vem a solidificar ainda mais a importância e o papel da pesquisa. Um evento como o Agrotech 2024, que a gente está hoje numa nova unidade de difusão tecnológica, com várias vitrines, com vários cultivares, mostrando tudo que tem de mais novo. Como é que você avalia a importância das cooperativas como a Integrada estar investindo mais ainda em eventos de difusão de tecnologia?
Você mesmo comentou um tempo atrás que a informação ela precisa ser repassada, o conhecimento precisa ser repassado, e a agricultura ela só conseguiu todo esse avanço no Brasil devido à tecnologia, uso de tecnologia. Então, o grande empresário rural, eu costumo de falar apenas produtor, mas não, é um grande empresário rural, ele precisa estar acompanhando as tecnologias, lançamentos em diversas áreas, para que esse seu trabalho, esse seu empreendedorismo continue avançando. Eu acho que esse é o grande objetivo. A partir do momento que você agrega mais tecnologia, você agrega produtividade, você pode buscar minimizar seu risco, e isso agrega rentabilidade. Maravilha. Pablo Ricardo Nietzsche, doutor em agrometeorologia, pesquisador e coordenador estadual do IDR Paraná. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de a gente falar, todos os cooperados, e conte com a gente sempre que precisar. Rui Pereira Leite Júnior, pesquisador do IDR da área de proteção de plantas, muito bom conversar com você, conversa riquíssima em detalhes. Muito obrigado, também foi um prazer estar presente aqui e poder ter essa conversa, né, que eu acho que é bastante importante para aproximar, né, tanto o setor de pesquisa com o setor privado, né, e em particular aí com o setor cooperativista também. E nesta edição do podcast Agrotech 2024, eu conversei com os pesquisadores do IDR Paraná, Pablo Ricardo Nietzsche e Rui Pereira Leite Júnior. A gente volta daqui a pouco com mais entrevistas.